Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Look Podcast. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí. Antes de começar esse bate-papo maravilhoso com essa profissional que está aqui, Clara Plentes, ela que é psicóloga. Antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí mandando mensagem, me seguindo nas redes sociais. Gostaria também de deixar um agradecimento aqui. Semana passada, o Egídio, né? Ele que é modelo, veio aqui no nosso estúdio e falou tudo sobre o mundo da moda, muito bacana, tá lá no YouTube na íntegra para vocês assistirem. E hoje estou bastante feliz, estamos recebendo essa psicóloga maravilhosa aqui, Clara Plentes. Muito obrigado, Clara, de você abrir mão do seu tempo lá para poder estar aqui e bater ter esse bate-papo com a gente, com o pessoal que está em casa, sobre esse universo da psicologia. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem está em casa, para saber quem é a Clara Plentes. Legal. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar Eu aqui. que Eu estou muito agradeço. feliz com o convite. É uma experiência muito importante. E eu sou a Clara, eu sou psicóloga clínica, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental e eu atendo muitas demandas, mas mais em específico assim, ansiedade, depressão, burnout. Você é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Por que que você escolheu como é que fala? Essa abordagem, né, que fala, né? É abordagem? Uhum. Tem alguma coisa que te fez querer ter essa abordagem? Ah, acho que foram um conjunto de coisas, né, porque quando eu estava na faculdade, uma das matérias que eu mais gostava era psicanálise, que é uma Ah, matéria bastante diferente da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de certo. TCC. TCC, né? Então é bastante diferente, né, até que tem algumas coisas que podem ali se complementar, mas tem uma pegada, assim, diferente. Eu escolhi porque é uma abordagem que hoje em dia tem crescido e se desenvolvido cada vez mais. Dentro da própria abordagem tem várias subcategorias, vamos dizer assim. Ah, Então isso é muito legal e também é é a recomendação, né, de tratamento de muitos transtornos, sabe. Então tá bastante alinhado também com a psiquiatria, então tem muita indicação para TCC, e por ser uma abordagem prática, dinâmica, então ah. o terapeuta também costuma, trocar muito, né, com o paciente, ensinar bastante, então é uma abordagem bastante legal, Ah, leve. então é mais atrativa, né? Então talvez seja por isso. Para quem não sabe, esteve aqui também um psicólogo, o Gabriel Brasil. Um abraço pro Gabriel se estiver assistindo a gente aí. Ele também é TCC, né? Ele veio aqui, contou alguma coisa sobre como ele começou, como foi como foi na faculdade, enfim, comentamos vários assuntos aqui. Queria também deixar um abraço aqui pro Gabriel Brasil. E ele também era TCC. E eu fiquei de perguntar para ele se o motivo que ele escolheu o TCC, se existia um motivo, né? Mas agora a Clara já deixou um motivo já mais explícito aí. A pós-graduação na faculdade de psicologia, é quanto tempo que é? A minha pós-graduação eu fiz em 1 ano. É um ano de Uhum. pós? Em qualquer uma das abordagens ou tem abordagem que é, Não, que é mais, depende muito da abordagem, né, e essa em específico eu fiz em 1 ano, mas também tem outros períodos, tem pessoas que fazem menos ou mais, depende bastante da instituição também. entendi. Você chegou a fazer na faculdade ainda, durante o curso, você chegou a fazer alguns, alguns estágios, né? Chegou a fazer. Como é que foi esses estágios? Como é que funciona esse tipo de estágio? Bom, na faculdade que eu fiz desde do 3º semestre, que é o 2º ano, né, eu já Hum, comecei os estágios. Eles vão desde o mais básico até um dos últimos estágios que eu fiz na faculdade era de atendimento clínico mesmo, né. Então certo. era tipo uma clínica escola. Então ia o público da cidade até essa clínica e os estagiários faziam os acompanhamentos psicológicos e eles eram supervisionados pelos professores psicólogos da universidade. E aí vocês faziam como se fosse um psicólogo mesmo, já É. anotando, já. Uhum. é, Aplicava a- testes também. Tudo, é óbvio, tudo supervisionado, né? Isso, tudo Você gostou, supervisionado. do seu Gostei. estágio? Acho que é a parte melhor que tem, né? Eu gostei bastante da experiência da clínica, assim, eu saí da faculdade já sabendo que eu queria Sim, mesmo, a parte clínica. Embora a certo. gente também tenha experiência com outras, né, na faculdade que eu fiz, a gente podia escolher entre a parte organizacional e a parte escolar. Então eu escolhi a parte organizacional,
Sim. Mas o que eu sempre gostei mesmo foi a clínica. A minha esposa, né, a Dai, um beijo, amor, vai assistir isso aí, né, o nosso vídeo. Ela também está fazendo faculdade de psicologia, né, e ela está fazendo os estágios, né, e ela foi até uma clínica e ela voltou um tanto, assim, um tanto triste, assim, com a situação da clínica lá. Ela falou, nossa, tem um pessoal lá que realmente precisa de pessoas e está faltando profissionais no, nos órgãos públicos e privados também, né, para poder atender o pessoal. Hoje a maior demanda, assim, no geral, para você que é psicólogo, qual é a maior demanda, assim? Bom, são bastante demandas, mas eu vejo que, assim, depois da pandemia, teve uma crescente da ansiedade, né. A Ansiedade. ansiedade, hoje em dia, eu acredito que não só para mim, enquanto psicólogo, mas para muitos psicólogos do Brasil, a ansiedade é uma demanda que tem crescido cada vez mais. É, a ansiedade. Eu até recebi o pessoal de que está em casa aí, já alguns mandaram mensagem, né? Eu abri uma caixinha de pergunta nos stories do Instagram e eles me perguntaram aqui qual a diferença, como a gente saber da diferença da ansiedade para a depressão. É possível identificar isso ou não? Sim, são bastante sintomas diferentes, né. O transtorno de ansiedade, ele tem uma classe de transtornos, então existe uma variância, né, de vários tipos de transtorno de ansiedade, assim como de depressão também. Existem vários tipos de transtornos depressivos, mas a principal diferença é que o sintoma depressivo, ele prevalece bastante na tristeza, no desânimo, apatia, falta de motivação, de vontade de fazer as atividades básicas do dia a dia. Enquanto que a ansiedade, ela tem uma principal característica que é um pensamento, eh, não seria nem acelerado, mas é um pensamento que ele vai muito para o lado da preocupação, sabe, em preocupação com o futuro, "e se", como as coisas vão ser, Ah, sabe. Então a pessoa ela tá no presente, né, mas ela vive pensando nas preocupações que rodeiam pro futuro, né. Então esse é uma das principais diferenças. E também a nível de humor, muda um pouco, né. Como eu falei o transtorno depressivo tem um humor mais triste e tal, mais desanimado, enquanto que às vezes a ansiedade pode causar mais agitação, inquietação, sabe, vontade de entendi. fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, olha aí, isso aí eu não sabia, hein? Eu já tô preocupado, porque eu estou, eu tenho algum desses sintomas aí, hein? E existe mais algum tipo de sintomas que é relacionado à depressão, assim, que, olha, por exemplo, eh, não necessariamente um sintoma de depressão, mas algum sintoma que apareça, assim, visualmente, que é a queda de cabelo, essas coisas acontecem também ou não? Pode acontecer, não necessariamente foi causado só pela depressão, porque o transtorno depressivo, ele pode causar uma desregulação química no nosso corpo. E ele pode ser também combinado, por exemplo, com carências de vitamina, que agrava ainda mais os sintomas. E uma das consequências da carência de vitamina é sim a queda de cabelo. Então, esse é um ponto muito importante. Entendi. Ó, para pessoal que mandou mensagem aí, já foi respondida aqui a primeira pergunta já foi respondida aí. Para você que está chegando agora, estamos com Clara Plentes aqui, psicóloga, né? Especialista em terapia cognitiva comportamental, tá aqui falando, tendo esse bate-papo maravilhoso. É, com relação depois que você se formou na faculdade, assim, você teve dificuldade em conseguir clientes, assim, ou não? É que você, não sei como você se refere, a clientes ou pacientes ou como que você se refere ao seu Eu costumo me referir um pouco dos 2, mas geralmente eu acabo falando mais paciente por paciente, né? por hábito É mesmo. difícil hoje conseguir paciente? Olha, depende muito. Existem vários caminhos, né. Eu ouvi muitas pessoas também que se formaram comigo, que optaram por, de repente, se conveniar alguns convênios, né, se associar alguns convênios. Hum, Hoje em dia tem muitas plataformas online também de atendimento, o que cresceu muito depois da pandemia. Então, para quem escolhe atender online, acaba, sendo um pouco mais difícil, mas assim, não é impossível, porque você se expor pode te ajudar as pessoas te conhecerem, né, o seu nome crescer no ramo da psicologia, de você virar uma referência. você chegou já a atender pessoalmente as pessoas, assim, ou não No mais? estágio eu atendi sim, mas desde que eu me formei eu sempre soube que eu iria trabalhar online, então eu sempre me dediquei para esse público. O atendimento online, ele existe alguma coisa que
alguma deficiência, vamos dizer assim ou não? Olha, tipo assim, olha, era bom estar com a pessoa porque você identifica coisas que pelo vídeo você às vezes não consegue identificar ou não? Ah, eu acredito Ou que não. supre 100%. Supre, supre muito bem. Como eu falei, depois da pandemia teve uma crescente não só dos psicólogos optarem por online, mas também para os próprios pacientes, né? Justamente por essa facilidade de não ter que se locomover, Locomoção, né? conseguir fazer com uma variedade de psicólogos ao longo de qualquer lugar, né, do mundo, e também para os psicólogos ter paciente de qualquer lugar do mundo. Então, isso traz um pouco essa liberdade geográfica, né? De não precisar ir até um lugar e a pessoa ir encontrar com você. Então, isso acaba E facilitando um pouco. você atende gente, bastante gente de outros estados, Sim, assim? sim, eu atendo assim, meu público hoje ele é bem dividido, tem metade do meu público mora no Brasil, a outra metade mora fora do Brasil, Ah, tá. mas são todos Todos brasileiros, todos brasileiros? brasileiros. Ah. Você pensa em atender pacientes que não sejam brasileiros ou não? Olha, pra falar bem a verdade, eu até, acho que é melhor fazer com a língua materna, né, com a sua língua materna, justamente porque existem alguns vocabulários, de repente, mais refinados, que para a pessoa se expressar, ela consegue encontrar aquele vocabulário mais na língua materna, na língua de origem que ela tá acostumada. E eu não penso não, pra ser É. bem sincera. De fazer uma pergunta aqui, mais uma pergunta, né? Você utiliza dos seus conhecimentos como psicóloga no seu dia a dia? Você utiliza ou não? Sim. Consegue fazer isso? Sim, na TCC a gente, fala um pouco sobre também a gente aprender a ser o nosso próprio terapeuta, né. Então nós como terapeutas também podemos aplicar técnicas com a gente mesmo. Então eu utilizo bastante disso no meu dia a dia, para conseguir também me regular emocionalmente, né, porque Ah, afinal de contas eu é, também eu o também tenho psicólogo também tem que passar por psicóloga, não é claro, isso? aham, sim. E você é casada, né? Óbvio, casada. E você usa dos seus conhecimentos com o seu marido ou não? Não especificamente com ele, é mais, assim, comigo, assim, de repente, pra Ah, quando eu estou entendi. mais estressada por algum motivo que às vezes ele não tem nada a ver com ele e eu preciso ter uma conversa um pouco mais difícil, eu preciso me regular, me acalmar Ah, tá. antes, pra que eu não transpareça muito isso pra ele e tente não descontar, assim, algo nele que na verdade ele não tem nada a ver com isso. Então eu acabo trazendo um pouco mais pra esse lado, assim, de me acalmar, de conseguir entender também que eu posso passar por dias estressantes, mas eu não tenho que levar esses estresses pra ele, né, então Ah, é olha mais aí. falando comigo mesmo. O que que você faz para o que que uma psicóloga faz para no caso você, né? O que uma psicóloga faz para poder tirar isso, quebrar essa rotina estressante assim? É importante isso pra... Sim, não só na psicologia, né, mas em todos os trabalhos, quando a gente faz uma atividade ali repetida todos os dias e às vezes com muitos fatores externos, então muitas coisas podem nos deixar mais estressadas no dia a dia, isso é normal em toda profissão, eu acredito. Então é importante sim que a gente consiga perceber e mensurar o nível do nosso estresse para que a gente consiga fazer pausas intencionais, Hum. para que a gente consiga nos regular, se acalmar, né, mais precisamente, descansar que é muito importante, sabe? E também praticar outras atividades, como por exemplo, uma atividade física, ter um hobby, ter um tempo livre, ter um tempo de qualidade com as pessoas que gosta. Todas essas coisas contribuem bastante para a manutenção, digamos, do estresse, para que a gente não fique tão estressado e consiga lidar com a rotina do dia a dia. Entendi. Eu percebi, recentemente eu percebi, né, que parece que até minha esposa também, e alguns amigos, a gente percebe que a gente só desliga de fato quando a gente gosta muito de praia, né? Nós gostamos, todo mundo sabe. E parece que a gente só é o único lugar que a gente realmente fecha todos os ícones ali de problemas e parece que a praia é o único lugar que a gente realmente descansa. Tem o porquê que isso acontece? A gente pode pensar em muitas questões também, mas, por exemplo, às vezes vocês podem ter associado o descanso, o lazer, o relaxamento com um ambiente específico, que no seu caso, por exemplo, pode ser a praia.
Para outras pessoas também podem ser outros lugares, outros ambientes, mas falando, assim, de modo geral, a natureza também pode nos ajudar, assim, a desacelerar, né, justamente porque é um momento, assim, que a gente dedica para contemplar a natureza. E é diferente, muitas vezes, do nosso contexto do dia a dia de trabalho, né, que muitas vezes a gente está muito ligado à tecnologia, justamente Sim, porque a maioria dos trabalhos são assim. é. Então é muito interessante também que a gente tenha alguns momentos, assim, mais de contato com a natureza, mais livre das telas, sabe. Então isso é muito legal. É importante, né, essa válvula de escape, né. Sim. Eh, a co isso as pessoas acontece muito de as pessoas falarem que: "Ah, não, mas eu preciso sair, mas eu saio e fico continuo com as minhas preocupações". Isso pode ser um sintoma de burnout ou não? A pessoa pode estar entrando em um estado de burnout ou não? Pode ser que sim. Pode Não ser? necessariamente seja um único sintoma, né, ou de repente um primeiro sintoma, mas às vezes pode ser essa dificuldade de desligar, né, em determinados ambientes. Sim. Às vezes a pessoa deixou o trabalho tal hora, mas continua pensando no trabalho até momentos antes de dormir, acaba prejudicando o sono, acorda já um pouco mais estressado, então todas essas coisas influenciam. E é justamente essa dificuldade de desligar esse pensamento, né, essa preocupação voltado a isso. É um esgotamento emocional, né, um esgotamento mental. Hoje a gente utiliza mais para o contexto, né, do ambiente de De trabalho, trabalho, né. então, quando a gente fala da síndrome de burnout, a gente entende especificamente que a gente está falando de um esgotamento profissional, que é uma soma de sintomas, né? Então, um Sim. estresse muito elevado, uma dificuldade de, sabe, fazer outras tarefas que não estejam ligadas ao trabalho, e a pessoa fica sempre só pensando no trabalho o tempo inteiro. Como eu estava falando, a pessoa ela não consegue desligar, não consegue virar essa chave. O trabalho é a principal preocupação durante todo o dia. Então a pessoa pode ter sim sintomas. Às vezes sintomas depressivos, às vezes a pessoa pode ficar mais ansiosa, mais irritada, estressada. Daí a importância daquele autocuidado que você estava falando, de perceber, olha, eu tô e poder, se organizar para ter momentos de como é que fala? Como é que se diz? Momentos de descontração, para poder quebrar esse estresse, não é isso? O que Sim. que você faz para você como psicólogo, o que que vocês fazem para você e seu marido? Para quem não sabe, o marido dela tá ali atrás das câmeras ali, ele é tímido, mas está ali, quietinho. O que que vocês fazem para poder quebrar essa rotina? Esse dia a dia de trabalho, agora recentemente vocês vão mudar, né, para outro Uhum. estado também. Vocês têm alguma coisa que vocês fazem assim, olha? A gente tem algumas coisas sim. Nós temos trabalho que, demanda muito de nós 2, né, e além de tudo a gente também tem algumas atividades da casa que a gente faz juntos, e isso acaba nos deixando bastante cansado, mas o que eu falo que, pra quando a gente tá cansado, só dormir não funciona, né, Não funciona. então a gente precisa também ter esses momentos de descanso, então depende muito de pessoa para pessoa, mas nós particularmente gostamos de algumas coisas. A gente gosta de jogar, ter uma noite juntos, a gente gosta de assistir filmes, séries, Isso de ajuda. passear, ir em lugares abertos, sabe, ficar um tempo fora do celular, conectado nós 2 conversando. Então acho que isso traz um pouco, alivia um pouco esse cansaço justamente porque a gente pode até estar fazendo outra coisa, mas a gente tá pensando, né, focada naquilo. Então isso é muito importante. Além de tudo, eu também tenho alguns hobbies, gosto muito de mexer com plantas, gosto Ó, muito de mexer com tricô, isso é bom. Eu crochê. também gosto de plantas também. Legal, isso é muito bom. Isso é bom. O quanto o ambiente, assim, ele influencia nos fatores psicológicos da pessoa, assim? Influencia bastante? Tem uma influência? Sim, tem uma influência. Eu gosto muito de falar que o que acaba influenciando mais as nossas emoções, isso na verdade nem sou eu que falo, é mais da TCC também, Sim. é como a gente interpreta as situações, né. Então por mais que a gente esteja num ambiente que a gente imagina que não esteja tão legal, não esteja tão favorável, como a gente interpreta, ou seja, como a gente visualiza aquele ambiente e pensa sobre aquilo, pode influenciar em como a gente se sente naquele ambiente.
Então, se, por exemplo, a gente está num ambiente que é desagradável e a gente fica ressaltando aquilo que tá muito ruim e fica levantando pontos para validar que aquilo tá mesmo ruim, então muito provavelmente a gente vai se sentir mais estressado, mais irritado, sabe? Mais às vezes revoltado, triste com aquela situação. Mas se a gente estiver no mesmo ambiente e tiver uma interpretação diferente, de repente oposta a essa, por exemplo, mesmo que seja um ambiente ruim, ainda assim isso eu tô conseguindo treinar minha paciência, esse momento vai passar, sabe? Eu estou aqui por algum motivo, mas quando eu alcançar esse motivo, esse objetivo, as coisas vão melhorar. Então, por Hum, mais que aquele ambiente esteja desconfortável, a pessoa ela pode pensar diferente. E aí ela pode se sentir também diferente perante aquilo. Como, por exemplo, se sentir mais motivada, mais esperançosa, sabe? Um pouco mais aliviada. entendi. Muitas pessoas às vezes vão para os lugares assim sem querer, e as pessoas parecem que têm dificuldade de falar um não, né? De falar, olha, eu não quero ir porque eu não gosto. E aí acabam indo para, seja lá uma festa, seja lá para algum evento, e as pessoas ficam, entram nisso aí, né? Ficam num ambiente que não está agradável, mas elas não conseguem ter esse autocontrole de entender que aquilo vai passar, né? Por que que as pessoas têm tanta dificuldade em dizer não, assim? Isso tem a ver com uma criação ou não? Pode ter sim a ver com a criação, não necessariamente só, acontece pela criação, mas, por exemplo, numa criação muito rígida, onde os pais, proíbem muito, são muito rígidos, então a criança ela vai crescendo entendendo que ela precisa agradar de certa forma, sabe, entre aspas. E aí ela acaba fazendo coisas que até mesmo ela não quer para se sentir pertencente, aceita, e isso vem sendo reproduzido também na vida adulta. E aí essa pessoa pode ter dificuldade de falar não, sabe, de se impor, porque talvez ela tenha medo de machucar outras pessoas, então são uma série de motivos. Então ela pode ter medo de machucar, ela pode ter medo de ser rejeitada, né, e se sentir rejeitada quanto a isso. Então essa imposição de limites pode vir junto com esses pensamentos, por exemplo, de que se ela falar não, Vai alguma estar vai tá, pessoa. vai tá ferindo alguma pessoa, Uhum. né? Caramba, meu, é interessante. E aí eu vou falar, eu já fui assim, hoje não, a gente parece que vai amadurecendo, a gente vai começa a entender um pouco melhor, né? Mas eu já É. fui desses aí que não sabia dizer não. Ainda tenho um pouco de dificuldade, confesso. É uma habilidade, né, uma habilidade que pode ser treinada com o passar do tempo. Então, o primeiro não, ele Ah, pode ser então mais difícil, mas quando a pessoa vai construindo isso, vai treinando essa habilidade, talvez com o passar do tempo ela se sinta mais confortável em se posicionar, em dizer não, e às vezes nem fique tão preocupada com essas consequências, entre aspas, sabe, de outra pessoa não gostar ou não, porque se não gostar, a pessoa que não gostou que vai lidar com isso e não ela, né. entendi. As pessoas também procuram muito ambientes para se descontrair, para válvulas de escape. E vocês também devem sair com seus amigos, é óbvio que vocês devem sair. O pessoal, na hora que vocês estão lá, fugindo um pouco do nosso assunto aqui, é uma curiosidade minha. O pessoal aproveita para poder desabafar e olha a Clara assim como uma psicóloga, fala: "Olha, eu vou aproveitar, vou desabafar com ela". E usa o barzinho ali, vamos dizer assim, como um ambiente de terapia. É. Acontece isso aí? Já aconteceu Eu acho que sim. acontece, né? A Uhum. gente vai para esses lugares assim para se confraternizar e a gente acaba dando uma, eh falando, né, dos seus problemas. Isso é Aham. bom, né, também? É, já aconteceu comigo. Claro que é importante a gente ressaltar que não é um ambiente Não terapêutico, né? E é. que por mais que a pessoa esteja desabafando e tal, ainda assim, eu não sou psicóloga dessa pessoa, porque eu também tenho uma afinidade muitas vezes, sabe? Então vai até contra os princípios da ética. Mas sim, às vezes acontece. E aí é mais, eu diria que assim, em determinados momentos, né? Uma amizade e tal, acaba virando mais um conselho, né? Porque um setting terapêutico depende de vários fatores. Vários E fatores, às né. vezes a pessoa está trazendo uma dor específica e está buscando um aconselhamento. Mas é diferente um setting terapêutico disso, né, não é necessariamente assim. É, né, porque é demorado. Um tratamento, se é que eu posso chamar de tratamento, psicológico, é demorado, né, ela precisa de várias sessões, né. Existe um mínimo, assim, de sessões, assim, que você fala: "Olha, né, com 10 sessões começa a ficar um tratamento mais a gente começa a entender mais". E tem isso ou não?
Então, depende bastante, porque é o que eu gosto de falar também para os meus pacientes. Não depende só de mim, depende também dos meus pacientes. Entendi. É uma parceria, assim, nós dois precisamos estar alinhados em prol dos benefícios do paciente. Então, se o paciente não está comprometido com as sessões, com a terapia, isso realmente acaba não funcionando 100%. E aí pode até prolongar um pouco o processo, sabe? Mas a TCC, ela traz alguns planos de tratamento para determinados demandas, mas o que acontece bastante é que às vezes a pessoa chega com uma demanda específica, e aí ela pode até conseguir, né, resolver aquilo, também com a ajuda da terapia, mas aí chegam novas demandas, e essa pessoa continua, né. Então eu gosto muito de trabalhar com um acompanhamento psicológico, sabe, então não tenho, assim, um prazo para acabar, uma previsão de alta, embora sim a gente possa dar alta, Ah, tem mas uma alta, né? Eu pensei que não tinha uma alta, a pessoa ficava lá. para TCC, a gente fala que sim, que tem. Justamente porque é mais pautado, assim, numa demanda específica. Então, o que a gente entende que se aquela demanda for resolvida e a pessoa já não tem mais outras demandas para trazer, então ela pode sim ter alta terapêutica. Mas então, isso depende, né, de várias abordagens. Por exemplo, outras abordagens como a psicanálise é um tratamento que costuma ser mais longo. Claro, ainda assim depende do profissional para profissional, né. Então falando mais especificamente, sobre o meu manejo, né, sobre como eu trabalho, eu gosto de trabalhar com acompanhamento terapêutico. Já dei altas, né, para alguns pacientes, mas hoje a grande maioria dos pacientes que eu tenho já estão comigo há alguns anos. Entendi. Porque o que eu sinto é o seguinte, que parece que as pessoas procuram um psicólogo, aí eles vão uma ou 2 vezes e abandonam o tratamento, porque eles acham que vão chegar lá naquele dia e vão descarregar a sua situação ou sua demanda e vão sair de lá leve e solto. E não é assim, né? Como você falou, existe um plano, né? Sim, existe um plano de tratamento, né? A gente trabalha também com uma agenda terapêutica e cada paciente tem como se fosse ali um cronograma também, com base nas metas que o paciente traz para a terapia. Então, fica um pouco difícil de trazer um número de sessões, porque, como eu falei, tem pessoas que têm mais metas, tem pessoas que têm menos metas, tem pessoas que demandam mais tempo em alguma meta, tem pessoas que não. Então, isso depende muito de cada pessoa, mas Entendi. falando assim, por exemplo, de período, eu acredito que em 10 sessões, como você falou, sim, tem como a gente ajustar e melhorar algumas coisas, principalmente falando bastante assim da TCC, justamente por ser uma abordagem que ela tem um ponto assim principal que a gente chama de psicoeducação. Então isso ensina muito o paciente, educa, digamos assim, o paciente com os princípios, né, com, a parte da terapia mesmo, né. Então Certo. ensina muitas coisas, tem tarefas de casa, sabe. Então Ah, o tem. paciente ele vai adquirindo uma autonomia, e isso ajuda bastante nesse processo dele evoluir o tratamento, né. Então Entendi. isso também é muito bom, em 10 sessões dá para sim ter Ah, então um quem tá vendo aí, quem tá resultado. em casa, tá pretendendo aí passar com um psicólogo, não adianta que você não vai chegar lá em uma ou 2 sessões e seus problemas serão resolvidos, né? Então existe um plano todo bonitinho, né? Eh, Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O seu público, você disse que maioria é feminino, né? O público masculino hoje, aí é ponto de vista, né? Assim, como psicólogo. Os homens, qual a maior queixa que os homens têm hoje com relação à parte psicológica, assim, ó, que eles vão para os consultórios? Não é necessariamente você, já que seu público maior, é feminino, né? Mas pelo que você vê como você está nesse universo, você acha que a maior demanda dos homens é relacionada a quê? A, a trabalho ou a relacionamento? Olha, depende. Assim como nas mulheres também, a ansiedade também está bastante É. presente, né, no público masculino também. Então, demandas como ansiedade, depressão, relacionamentos, trabalho, rotina do dia a dia, organização do tempo, né? Então, todas essas coisas englobam bastante as demandas. Então, Do é. masculino, mas também do feminino também. Então tá ali, não tem como definir assim, olha, é isso aqui, né? A maior demanda é essa. É.
Não existe, não tem como você definir assim, você definir não, né, mas pelo seu Pela minha pela sua experiência. experiência, exato, Uhum. não tem como definir. É, pela minha experiência, eu tenho demandas diversas, né, uma diversidade de demandas, mas o que mais aparece sim é a ansiedade, cada vez mais. Nos seus atendimentos ali, Clara, quando você atende um público feminino, né, e a maioria do público é feminino, e você já chegou a sentir que você estava se envolvendo demais, assim, psicologicamente num problema dos seus pacientes, assim? Isso é possível? Olha, de acontecer comigo, eu não estou me recordando de uma situação assim, mas é possível. É possível, eu já ouvi relatos também de outros profissionais, de outros pacientes e tal. Mas é claro que, como ser humano também, é claro que a É, gente fica pensando ao longo do dia, né, em algumas coisas. Por exemplo, a pessoa tá para prestar uma passou. prova, às vezes a gente fica pensando, será que fulano passou na prova? Como será que foi? Então, às vezes a gente acaba sim tendo pensamentos É. assim. As pessoas também procuram um psicólogo por conta de questões de estudo, para faculdade, essas coisas também? Sim, sim, a gente tem até alguns psicólogos que já são mais, voltados para isso, né, de um Aham. acompanhamento de carreira, desenvolvimento de Ah, carreira, tá. sabe. Então que buscam até mesmo sessões pontuais para de repente fazer uma entrevista de emprego, para saber treinar algumas habilidades, falar algumas coisas ali, então isso também acaba acontecendo. Caramba, e o que vocês fazem para quando isso, o que no seu caso você não se recorda, mas o que fazer nesses casos? Quando a pessoa tá, o profissional está se envolvendo no problema do seu paciente. Ele Bom, também tem que procurar um psicólogo, hein? é E assim vai, né? O psicólogo procura o psicólogo. Na faculdade a gente é ensinado que a gente precisa ter um psicólogo, né? Tanto que quando a gente está fazendo um estágio, é indicado que a gente esteja com um psicólogo, fazendo um acompanhamento Certo. psicológico também. Não que isso seja uma regra, então que todos os psicólogos tenham que fazer terapia, né? Mas também vai muito de conseguir ter essa autopercepção. Às vezes, por uma demanda específica, busca uma ajuda por um determinado período e quando consegue lidar com aquilo, acaba tendo uma alta ali parando por um tempo. Então, não é que é uma obrigação, sabe? Mas às vezes, quando acontece desses casos de um envolvimento, alguma coisa que acaba mexendo bastante, é importante sim buscar terapia. Também, às vezes, pode ser o caso de buscar uma supervisão, né, então que no caso seria como se fosse uma consulta com um psicólogo, mas para falar do caso específico, para que você busque a orientação de um profissional que seja mais experiente. E aí pode ser que aconteça também de você ter que precisar encaminhar essa pessoa, de você estar bastante envolvido. Por exemplo, alguns casos que já havia acontecer, né, de psicólogos que se tornaram amigas de pacientes, e aí Hum, deixaram de atender para ah, cultivar uma amizade. porque aí virou amigo. Sim. Caramba, isso aí o código de ética não permite, né? O Não psico... permite que a gente esteja atendendo uma pessoa conhecida, né, que seja um familiar, um amigo e tal. Mas eu já vi sim acontecer, casos de psicólogo que acabou querendo ser amiga mesmo da pessoa e, né, expôs isso, cultivaram uma amizade e essa pessoa buscou outro profissional, outro psicólogo, né, então ela encaminhou, a psicóloga Ah, encaminhou para um outro caramba. profissional. O que mais o código de ética não permite, assim, por exemplo, você atender um familiar, também não, né? Não, Código não. não. Se um Justamente amigo não, porque imagina um familiar, né? justamente porque assim, a gente, né, antes de ser psicólogo, nós somos seres humanos, então nós temos sentimentos, né, e todas essas questões. Então não é aconselhado, na verdade, não é o correto que a gente atenda uma pessoa próxima, que tem um vínculo próximo, até para você não ser influenciável por essa pessoa, no sentido assim, por exemplo, de atender 2 amigos que um está falando do outro na terapia, eles estão resolvendo um conflito de briga de amizade, e aí um tá falando do outro, não é recomendado que o mesmo psicólogo seja esse mediador, Ah, tá. sabe, justamente para que o psicólogo ele precisa manter uma postura neutra. Então, quando você já está próximo, você é próxima da pessoa, é muito mais difícil manter essa postura neutra, de neutralidade, Entendi. porque você já conhece a pessoa, já tem as suas interpretações sobre a pessoa. Entendi. Então, eu vejo muitas pessoas, Clara, que ficam na dúvida se procuram o psicólogo, o psiquiatra ou o terapeuta. Qual a diferença desses três profissionais, assim?
Existe sim diferença. Primeiro na formação, né, então a gente começa, com um terapeuta que tem uma formação em alguma terapia específica, e aí ele pode fazer cursos, que às vezes tem uma duração mais longa, mas também pode ter uma duração mais curta, e aí ele pode ser intitulado terapeuta. Agora o psicólogo, ele precisa fazer a faculdade de psicologia, para ele ser psicólogo ou psicoterapeuta, né, então essa é uma diferença. E o psiquiatra, ele faz uma faculdade de medicina e faz uma especialização em psiquiatria. Na parte prática, né, o acompanhamento mais falando agora do psicólogo para o psiquiatra. Sim. O psicólogo, ele tem um acompanhamento mais próximo, digamos assim, as consultas geralmente são semanais, entra Ah, bastante em questões de sentimentos, pensamentos, comportamentos, situações do dia a dia, enquanto que o psiquiatra, ele não necessariamente tem uma consulta semanal, às vezes é algo mais pontual, para tratar algum sintoma específico. E a diferença também é que ele pode receitar medicamentos, coisa que o psicólogo não pode. ah, Então, ele entra com a intervenção medicamentosa, para que os sintomas sejam diminuídos, sanados e tal. o psiquiatra, então, ele é o cara que vai entrar basicamente com. Ele é o único, né, dentre esses aí, que pode entrar com o medicamento, com a parte de medicamento, né? Isso. Sei lá, receitar algum remédio para poder dormir, para poder se acalmar. Então seria basicamente isso, então, né? Isso. E são às vezes são consultas que são mais pontuais, né, justamente para ouvir o sintoma e entender qual medicamento que mais compacta com aquilo. Claro que pode ter uma hipótese diagnóstica também, ou de Certo. repente alguns psiquiatras conseguem ter um diagnóstico ali na consulta também. E entra com essa intervenção medicamentosa. Não que o psicólogo não possa ter conhecimento sobre isso, mas ele não pode prescrever aquilo, né? Mas ele, na minha opinião, ele deve também ter um entendimento sobre os medicamentos, como eles atuam, para que consiga entender isso no dia a dia do próprio paciente. Então, se chega um paciente específico tomando algum medicamento, é muito importante que o psicólogo busque entender o que esse medicamento, como ele age, né? O que que acontece. Pô, legal. Para você, mais uma vez, para você que está chegando, estamos com Clara Plentes aqui. Ela que é psicóloga, é, é, na abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Mais uma vez, já estou agradecendo a sua presença aqui com esse bate-papo. Eu posso fazer um quiz com você? Vou Pode? fazer um quiz aqui. Vamos ver o quiz com a psicóloga aqui. Vou perguntar e você me responde ali, tá bom? Uma série. Você gosta de série? Assiste muita série? Gosto. Eu gosto de Se This Is Us. This Is Us? Uhum. Olha só, minha esposa também gosta. É uma série muito Me boa. parece que as psicólogas ou e os psicólogos, eles têm também uma. Posso estar falando bobeira, mas me parece, dos que eu conheço, me parece que eles têm eles têm esse perfil um tanto investigativo. Você também é assim ou não? Não Que sei te gosta. dizer se todos são assim, mas eu também sou um pouco assim. Aí, tô falando, eu acho que são Uhum. todos, pô. Eu acho que são todos. Principalmente as mulheres que são psicólogas. Elas têm esse sentimento de investigativo, assim, e a psicologia tem isso, né? De investigar o que está acontecendo com esse paciente, não tem? Sim. Então, vamos lá, uma série This Is Us, né? Um lugar para relaxar. Praia, eu gosto também. Praia, tá vendo aí? Lá você também desliga ou não? Sim, sim, com Ah, não. certeza. Se bem que você tem plantas, né? Como você falou, Aham. procura fazer outras coisas. Vamos lá. Um medo. Um medo? Medo de barata, ela vai falar. Não, não Não, tenho mas o medo de medo, o medo. nenhum inseto, nenhum animal. Não sei, é perder as pessoas que eu amo, né? Ah, nossa, aí eu também Uhum. tenho isso aí. Nossa senhora, isso aí eu acho que é. Então aí tô contigo. É, Se eu tivesse respondendo, eu responderia isso também. Um esporte. musculação? Você malha? Sim, Academia também é bom para pessoa com descarregar? certeza. Não só descarregar, né? Mas também quando a gente pratica atividade física, além de todos os benefícios físicos, né? A gente também tem benefícios psicológicos. Então a gente tem liberação de endorfina, que é um neurotransmissor responsável pelo nosso bem-estar. Então a gente se sente bem ao longo do dia. Também ajuda a regular o humor. Então pessoas com ansiedade, depressão ajudam bastante.
Caramba, aí tá vendo? Então façam, quem tiver como. É muito Façam, importante. façam. Então você gosta, você faz, né? Você malha, Sim. né? Uhum. Um prato. Um prato preferido? Um prato preferido. Macarrão. Aí, o macarrão, já anota aí, o marido. Já anota aí, marido, já para fazer esse macarrão. É. Macarrão branco. Molho branco, Aí, ó, com tá vendo? queijos. Anota aí que vai É dar. hoje. É hoje. Um palavrão que sempre escapa. Olha, essa é difícil, né? Acho que eu não sou uma Não pessoa que fala? falo. Caramba, essa psicóloga aí, ela é É, centrada mesmo, hein? acho que eu não tenho muito esse hábito, não. Ah. E um livro para indicar? Um livro. Bom, eu gosto muito da saga dos livros do Harry Potter. Gosta do Harry Potter? Eu vi que Gosto. você olhou aqui atrás, a gente está com um quadro aqui também no Games of Thrones, né? Vocês assistiram ou não? Não, Não, não não assistiu? assistimos Como ainda. você é série maníaca também, né? Não? É, Você é série maníaca? Não? gosto, Gosta de gosto bastante série? A bastante. Dai também, minha esposa gosta bastante. Nos stories que eu mandei lá, o pessoal mandou a pergunta, né? Como saber se estou sofrendo de ansiedade ou depressão? Eles me mandaram essa pergunta. Você já mencionou sobre isso, né? No início da conversa, né? São sintomas diferentes, né? Embora eles podem até ter alguns. Importante também a gente ressaltar que com o avanço, né, da tecnologia e a exposição nas redes sociais, muitas pessoas hoje elas podem se autodiagnosticar. Né? Então isso é um ponto muito importante para a gente tomar um certo cuidado, porque a gente não pode olhar, né, para então essa psicóloga falou que isso é um transtorno depressivo, então eu tenho tudo, então eu já tenho transtorno depressivo. Não é assim que faz um processo diagnóstico. Então isso também é um ponto bastante importante. Embora a gente também possa ter alguns sintomas de transtornos e não necessariamente ter o transtorno. Como, por exemplo, a ansiedade. Existem vários transtornos de ansiedade, mas hoje todo ser humano tem ansiedade, sente a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma função para nós. Então, o nosso objetivo não é zerar a ansiedade para que a pessoa nunca sinta isso. A pessoa vai sentir ao longo da vida. Inclusive, ela pode até nos colocar em movimento para ter algumas ações ao longo da nossa vida. Então, ela tem uma função para nós. Mas o excesso que cause um sofrimento e num longo período de tempo, uma intensidade mais forte, pode sim se caracterizar mais um transtorno de ansiedade. Mas caramba, olha aí, ó, tá vendo? Como é que as pessoas te acham? As pessoas podem te procurar, se quiser Sim, passar com você ali, ó, quiser marcar alguma terapia ou iniciar algum sim. trabalho, como que as pessoas te O meu encontram, né? Instagram é @claraplentes.pc. Clara Plants, né? Isso, Com zero PLENTZ. PLENTZ. As pessoas podem mandar mensagem para você no direct Podem lá, sim. e lá Aham. você deve. É isso aí, pessoal. Então, oportunidade, ó, profissional das boas aí, hein? Como você falou sobre ansiedade, tem muitas pessoas que reclamam de procrastinação, né? De que ficam, tem vontade de fazer algo e fica sempre adiando, adiando, adiando. A procrastinação, ela pode agravar um quadro de ou depressão ou de ansiedade? Isso pode acontecer? De agravar? Pode, não necessariamente é uma regra, mas pode sim. A procrastinação, muitas vezes as pessoas podem até confundir com preguiça, né? É claro, é diferente. A procrastinação não é uma falta de energia de fazer as coisas. A pessoa ela pode até ter energia para fazer aquilo, mas às vezes ela evita entrar em contato com algum estímulo, alguma emoção que ela não quer lidar com aquilo naquele momento. E então ela deixa de fazer aquilo. Por exemplo, medo de fracassar. Então, se a pessoa for fazer alguma coisa e ela tem medo daquilo não dar certo, e aí às vezes ela acaba, sabe, evitando fazer aquilo, procrastinando não fazer aquilo, porque ela tem medo de enfrentar essa sensação de e se não der certo, ou até mesmo perfeccionismo, quando as pessoas buscam fazer alguma coisa de uma forma perfeita, assim, enrijecida. Então ela tem uma expectativa sobre aquilo e se aquela expectativa não é suprida, ela prefere nem fazer. Então é melhor procrastinar, digamos assim. Aí fica procrastinando. O que a pessoa que percebe que tá com esses sintomas não posso dizer sintomas de procrastinação, né? Vou dizer assim. O que ela pode fazer para tentar minimizar isso daí? Assim, tem alguma dica assim que, olha,
Se fizer isso aos pouquinhos. Sim, bom, um acompanhamento psicológico é indispensável, justamente para entender o motivo pelo qual essa pessoa está procrastinando, Procrastinando. está evitando entrar em contato com aquele estímulo. E um ponto que eu gosto muito de usar até com os meus pacientes é de entender o objetivo, né? Qual que é o objetivo da pessoa? De repente a pessoa está procrastinando, é, sei lá, aprender a dirigir. Então, para aquilo, a pessoa sempre quer, mas ela tem tanto medo e tal, e de fracassar, de não dar certo. Então, é fracionar em pequenas etapas, Pequenas sabe? etapas. Então, por exemplo, dar entrada na habilitação, uma coisa Entendi. mais simples. Depois, tentar se acostumar a ficar dentro do carro, sabe? Ali no banco do motorista. Então, são etapas que a pessoa pode ir cumprindo. Por exemplo, a gente estava falando de exercício físico também, e Sim. que hoje em dia é uma coisa que, além de ter crescido, mas também é algo indispensável para nós. Então, tem pessoas que não têm um hábito de ter uma atividade física. Ao contrário do que as pessoas pensam, a construção de um hábito não acontece em 21 dias, fazendo repetidamente a mesma coisa. Então, é algo que precisa ser praticado. Então, por exemplo, essa pessoa está procrastinando praticar algum exercício físico. Então, a gente pode introduzir pequenas metas. Então, se matricular na academia é a primeira meta, conseguiu aquilo, a pessoa já traz uma sensação ali de recompensa, de satisfação, de conseguir fazer alguma coisa. A segunda meta, de repente, pode ser colocar a roupa de ir para academia, para que essa pessoa vá dessensibilizando. De repente, ir para academia e ficar lá 10 minutos. Ir uma vez por semana, depois ir 2 vezes na semana. Porque muitas pessoas acham que para começar a academia ela precisa ter um objetivo num sentido de, então eu tenho que ir 7 dias por semana e fica lá por 1 hora e meia. E muitas vezes não é a realidade das pessoas. Então, se as pessoas falham em algum ponto nessa expectativa, às vezes a gente quer chutar o balde, né? Quer falar, já que não é pra ser daquela forma, então é melhor eu nem ir, né? Melhor eu nem fazer. É, tem gente que sofre até pressão, né, para que faça isso. Isso não é bom, né? Sim, é claro que assim, quando a gente fala dessa pressão, é importante a gente também perceber os aspectos psicológicos daquela pessoa em relação àquilo. Então, se, por exemplo, pode ter algum trauma em relação à academia, por isso que essa pessoa evita tanto, sabe? Eu tô usando o exemplo aqui da academia, mas podem ser várias coisas. Às vezes, quando a gente evita alguma coisa, tem vezes que a gente nem sabe o porquê que a gente tá evitando isso. E às vezes a gente só vai descobrir na terapia. Então, como eu falei, a terapia é indispensável, mas entender qual que é a nossa interpretação sobre aquilo. O que que a gente entende sobre aquele contexto, sobre, por exemplo, uma academia, ou sobre fazer determinada atividade, porque às vezes a interpretação que a gente tem sobre aquilo pode nos causar algumas emoções que nos distanciam do ato em si, sabe? Ah, tá. Pode ocasionar então um efeito reverso, né? Pode ocasionar de a pessoa realmente agora ficou pior, né? Uhum. Até falando assim, por exemplo, dos traumas, como a gente tá falando. Sim. Se a pessoa tem algum trauma em alguma determinada demanda ou queixa e tal, é claro que a gente não deve, né, assustar a pessoa nesse contexto. Tipo, a pessoa ela tem medo de barata, então a pessoa tem que ficar trancada com uma barata dentro de casa. Não, não é assim que dessensibiliza a pessoa, sabe? Mas entender alguns motivos, por quê, Porque o que que essa pessoa associa a isso, quais são as sensações e emoções que essa pessoa tem em relação a isso. pode estar associado a alguma coisa que aconteceu na infância, por exemplo. Pode, sim, pode. Isso acontece. Uhum. Caramba, legal. O toque também o toque também, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, não é isso? Isso. Também isso tem alguma relação com, pode ter alguma relação com a infância ou não, não necessariamente. Pode, mas não necessariamente só acontece na infância, né? Assim Entendi. como também outros transtornos. Às vezes a pessoa ela nunca foi uma pessoa tão ansiosa, mas ao longo da vida pode ter se tornado uma pessoa mais ansiosa e de repente desenvolvido algum transtorno de ansiedade. O toque também, como o próprio nome diz, transtorno obsessivo compulsivo, ele é marcado basicamente por dois movimentos, né? Que é as obsessões e as compulsões. As obsessões, elas são mais no nível do nosso pensamento.
A pessoa fica pensando que ela precisa fazer aquilo, às vezes até associa que se ela não fizer algo pode acontecer, sabe? Enquanto que as compulsões, elas são mais a parte comportamental, os rituais, né, que essa pessoa faz. Então, por exemplo, um que eu já vi também, da pessoa trancar uma porta de casa ou do carro e voltar para conferir umas 3, 4 vezes se trancou É, aquilo, né? Então, isso pode ser também um sintoma. Claro que diferente do que as pessoas pensam, não é porque o que a gente mais vê, né? Que é as pessoas falam, eu tenho um toque de limpeza. Não é porque essa pessoa gosta do ambiente limpo e organizado que significa que ela tenha esse toque de limpeza, sabe? entendi. Porque o gostar é diferente do transtorno do toque, porque o toque ele causa um sofrimento significativo para a pessoa, que se ela não fizer aquilo, algo pode acontecer ou algo pode dar errado, enfim, a pessoa ela sofre bastante com aquilo. Causa então sofrimento. Causa um sofrimento e é um comportamento repetido algumas vezes da pessoa realmente não perceber que ela fez várias vezes, mas as pessoas que estão em volta que conseguem perceber isso. Para a pessoa parece que aquilo é automático. Entendi. Parece que aquilo é normal, parece ser algo normal, mas quem está percebendo é a pessoa. A pessoa que percebe esse tipo de transtorno aí. Quem procurar? O O, psicólogo? depende bastante, os dois são importantes, depende da intensidade, né? Um psicólogo consegue ajudar bastante a lidar com isso, sim. Mas em alguns casos um pouco mais intensos pode ser que precise de uma intervenção medicamentosa. Ah, sim. Aí no caso, Um o psiquiatra. psiquiatra, como ela Isso. mencionou recentemente. Uhum. O que que a pessoa deve procurar fazer para ter para conseguir conciliar assim a sua vida profissional, amorosa e ter bons hábitos assim? Quais a dica que você pode dar assim, para a pessoa ter bons hábitos ali do dia a dia, para poder ter uma parte psicológica controlada ali? Tem essa dica de ouro assim? Ou Uma dica assim que eu posso deixar para todo mundo assim de maneira geral é cuidar bastante da saúde, né? Da saúde física, emocional, espiritual, isso também é muito importante. Então, bons hábitos do dia a dia é dormir bem, né? A gente sabe ali em média 8 horas de sono, comer comidas de qualidade, ter uma alimentação balanceada, praticar atividade física também é muito importante. E gerenciar o tempo, né? De conseguir equilibrar um tempo de trabalho, um tempo de lazer, entendi. um tempo com a família, um tempo de estudos, tempo de exercício, para que essa pessoa consiga também aproveitar, se conectando com o momento presente, sem ficar muito preocupada com o futuro, ou Entendi. muito pensativa sobre o passado, né? Então, se conectar com o momento presente é muito importante. Ó, legal aí, ó, dicas valiosas. E o psicólogo é para quem está apresentando algum problema ou não? Não para todos, É né? para Para todos, né? Para todos. todos, né? Então, mesmo estando com a vida tudo ok, a pessoa tem que procurar um psicólogo para poder conversar. Isso vem mudando muito, né, ao longo da história, porque antigamente as pessoas achavam que para buscar um psicólogo precisava ter algum transtorno. Exatamente. Então as pessoas buscavam muito nesse contexto. Há muito tempo atrás também as pessoas podiam até sentir um pouco de vergonha de estar passando por um acompanhamento psicológico. E hoje eu percebo que esse contexto mudou, sabe? Eu vejo que as pessoas muitas vezes têm um orgulho de passar por um acompanhamento psicológico. De falar, né? E isso é muito bom, porque as pessoas acham que vou esperar dar tudo errado na minha vida para eu buscar ajuda. Não é assim, necessariamente, sabe? E não é que precisa de algo errado para ter ajuda. Às vezes a pessoa ela quer se performar mais, ela quer melhorar os hábitos do dia a dia, às vezes tem metas específicas que quer alcançar, quer ser uma pessoa às vezes mais concentrada, ser uma pessoa que rumina menos ao longo do dia, com a ansiedade mais equilibrada, consiga entender e regular suas emoções. Então, isso também é muito importante. Olha só aí, ó, tá vendo? Dicas valiosas da psicóloga Clara Plentes, que está aqui no nosso estúdio. Meu, para finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e a presença do maridão que está ali atrás das câmeras ali, de olho. E se Deus quiser, receber você novamente aqui em nosso estúdio em algum outro momento para a gente ter mais um bate-papo. E quem quiser procurar a Clara, né? Para poder conhecer o seu trabalho, está no @, Claraplentes.psi. Clara Plentes, né? Isso, Ponto .psi. isso.
Então, ponto PSI, né? De psicólogo, né? Isso mesmo. Valeu? Então é isso aí? Eu que Meu, agradeço, muito foi muito obrigado mais bom. uma vez, tá bom? Eu que agradeço, foi muito bom participar do podcast, gostei muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu? Tamo junto? Valeu, pessoal.